Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá. No programa de hoje eu recebo o prestigiado e renomado jornalista Ricardo Boechat. Ricardo, obrigado por nos receber aqui nessa correria na TV Bandeirantes, na sua atividade. Muito obrigado mesmo. Prazer é meu. Eu recebi uma informação a princípio do o que você, eu não estou enchendo sua bola não, mas são os números e as informações que a gente teve do aumento da audiência de jornalismo da TV Bandeirantes com a sua assinatura, com a sua credibilidade. Na verdade, esse é um processo que o Jornal da Band vem experimentando, especialmente ano passado já, e esse ano mais acentuadamente, esse início de ano, com uma curva muito boa de crescimento da audiência. Eu podia aqui comemorar, soltar fogos, mas nós ainda somos uma emissora e um telejornal em horário nobre, que disputa ali um segundo lugar eventual, terceiro mais frequentemente, embolando ali com a SBT e com a Record. A Globo mantendo sua liderança histórica com vários corpos de vantagem. Para nós que estamos nesta disputa da Série B, digamos assim, da audiência, qualquer variação, ainda que numericamente seja pouco expressiva, ela é mercadologicamente relevante, né? Porque é a opção que se dá ao consumidor de notícia, ao anunciante, enfim, ao público de uma maneira geral, é a opção que se dá à própria Globo. Quem não quer, quem não gosta, ou quem quer uma alternativa, procura o segundo colocado com mais frequência, com mais naturalidade. Mas não é importante a sua opinião no telejornal? Então o que eu ia completar era o seguinte, quer dizer, para nós o elemento audiência é tão importante quanto para qualquer outro, mas nós, a Band, o grupo, tem uma tradição no jornalismo que nem a Globo tem. Nós temos 80 anos já, está comemorando 80 anos o grupo esse ano, um grupo que começou com jornalismo, começou com a Rádio Bandeirantes fazendo jornalismo, que até hoje faz, né? Então, para nós, o fator imagem pública, identificação pública num determinado segmento de mercado, que é especificamente o jornalismo, você tem show, tem grandes programas de show, de espetáculos, produções dramatúrgicas, e aí dependendo da emissora você tem um nicho no qual ela se destaca mais e tal. Nós temos, como as outras, uma grade muito variada de programas, mas o jornalismo aqui é o DNA da casa. Então, para nós é muito importante a pesquisa qualitativa, né? O quanto o jornalismo da Band, independentemente da sua posição em números absolutos de audiência, o quanto ele se destaca ou é percebido nas pesquisas qualitativas, que remetem à credibilidade, à tradição, à opinião e tal. Outra característica que nos posiciona num nicho muito específico é essa a que você se referiu, né? A ancoragem do jornal aqui é exercida como ancoragem mesmo. O âncora se posiciona, o âncora opina, mesmo que a opinião do âncora possa não coincidir com a opinião editorial expressa pela Band nos seus editoriais assinados. Mas você trouxe isso da Rádio Band News. Olha, na verdade, desde que eu comecei a fazer simultaneamente a rádio e a TV, que a Band vinha procurando abrir espaços para comentários, tá certo? No telejornal. E isso é uma cultura muito pesada aqui no Brasil, em que os apresentadores são apresentadores, não são âncoras, que, escapada do script, você vê no Jornal Nacional, no Jornal da Record ou no Jornal do SBT. Né? Não tem, não via também no Jornal da Band historicamente, né? Embora aqui âncoras que opinavam sempre estivessem mais constantes do que em outras emissoras, agora a ação de ancoragem no sentido mais puro, mais preciso da palavra, ou seja,
com uma intervenção, é a figura do âncora e suas intervenções que, de certa forma, fazem gravitar em torno daquela abordagem, o noticiário e tal. Repito, sem que isto reflita necessariamente um conflito ou uma coincidência com a linha editorial da casa, que é uma outra coisa, expressa em outro tipo de comunicado, assinado como editorial. Essa ação mais interativa com a informação, de maior intervenção, com opinião, com análise, com crítica, essa característica só o Jornal da Band tem nessa dimensão, e eu diria que em qualquer outra. Eu não consigo ver nos outros. Mas essa característica, quando você fala, aquele WhatsApp de uma opinião que você deu sobre o ministro Gilmar Mendes, falando com relação às atitudes dele, às coisas dele, etc. e tal, ele circulou de uma maneira... Você deve ter recebido esse vídeo no WhatsApp. Algumas pessoas comentaram que tinham... Eu recebi esse vídeo pelo menos 5 vezes. Eu recebi de pessoas diferentes, e é engraçado que quando vem esse comentário seu, ele vem com aquele prefácio antes, aquele preâmbulo dizendo: olha que comentário maravilhoso do Ricardo Boechat, parará, que visão, que não sei o que lá. Não é simplesmente um envio de um vídeo, é um envio de um vídeo rico. Você nota que pela vontade do remetente, é uma riqueza que ele está percebendo nos seus comentários. Mas note, é importante chamar a atenção para a abertura de um leque no jornalismo que antes, até poucos anos atrás, tinha poucos gomos abertos, que é o leque do comentário político, que decorre esse crescimento, essa abertura do leque, do aumento do interesse da população pela política. Já não se aplica mais ao Brasil aquela máxima de que é um país que só gosta de futebol e de carnaval. Talvez até com poucas consequências práticas, o fato é que a política está incorporada a esse cardápio do interesse cotidiano do brasileiro. O Brasil também gosta da Polícia Federal hoje em dia. Eu diria que ela está dentro desse contexto aí da política. Esse cardápio aí, né? Então, você vê, de 2013 para cá, mais acentuadamente, não só os fatos da vida pública, da vida política, turbinaram essa tendência, como ela já se manifestou de forma muito forte em 2013. Hoje, você não vai a nenhum lugar, em qualquer extrato social, em qualquer ambiente econômico, em qualquer comunidade, por mais distintas que sejam as condições de vida, e com 2 minutos de conversa, as pessoas querem falar de política. As pessoas querem saber de impeachment, querem saber de eleição, querem saber de Temer, de Dilma, de Lula, se vai prender, se vai soltar, se é inocente, se é culpado. Falam de 2018, aí fala de Bolsonaro, fala de João Dória, fala. Este é um país em que o nome dos ministros da Suprema Corte estão na boca do povo. Isso tem um lado positivo. Você acha que o brasileiro está se politizando? Eu acho que ele tomou gosto pela política, pelo tema. A politização é uma espécie de aprendizado. Como você dissesse, o cara gostou de frequentar a escola, gostou do assunto escola, da rotina de ir à escola. Ele está se instruindo, ele está se educando no sentido escolar da coisa. São coisas distintas. Mas eu acho que primeiro você precisa querer ir à escola, você precisa gostar de ir à escola e viver aquela realidade para ela poder entrar no teu cardápio de aprendizado mesmo. Diz um amigo meu que gosta de incentivar a leitura: você quer ensinar uma pessoa a ler? Dê qualquer coisa para ela ler, nem que seja revista em quadrinhos, depois ela escolhe o que ela quer. Olha, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed.
Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco com o Ricardo Boechat. Ricardo, vamos falar um pouquinho. É um termo tão... Não gosto desse termo, mas eu vou usar esse termo. Há uma grande pizza aí na área, não? Acho que não. Acho que não. O que você pode ter num horizonte qualquer de tempo é uma pizza que não é a pizza que você pediria na pizzaria. Você quer marguerita, vem uma de alite, você quer uma de alite, vem uma de mussarela, 4 queijos, eu não sei. Talvez esse risco exista de vir algo que não atenda à plenitude de tuas expectativas, você e os demais brasileiros. Qualquer cidadão. Ponto. 200 milhões de pessoas esperando alguma coisa. Pode ser que o que venha não corresponda a isso, mas virá algo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Não tem volta mais. Não tem volta. Não dá para as coisas ganharem a visibilidade que ganharam, serem o que são e o que foram. O país conectado como o Brasil que é uma baita de uma vantagem. Nós temos 200 milhões de habitantes e mais de 260 milhões de celulares. Esse é um país que se comunica e tal. Se você quiser fazer um corte de qualidade, de consistência, como você perguntou no primeiro bloco, de politização, no sentido acadêmico da coisa, talvez você não encontre grandes notas para isso. Mas é um processo, e é um processo muito rico, muito forte. Acho muito pouco provável que nós voltemos a assistir o que historicamente vimos no país. Dá em nada, arquiva, esquece, empurra com a barriga, impunidade e tal. Alguma coisa... Bom, algo já aconteceu, tá certo? Algo já está acontecendo concretamente. Você tem um elenco de grandes empresários na cadeia, você tem um elenco de políticos que não são pouco expressivos na cadeia, você tem de agentes públicos na cadeia, você tem um almirante na cadeia, o ex-presidente da Eletronuclear, com a mais alta patente de uma das Forças Armadas, você tem lobista, você tem doleiro, você tem diretor de estatal, peraí. Supondo que o mundo acabasse hoje, o último grito que um brasileiro daria sobre este assunto o país não é o mesmo que era quando eu tinha 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Estou falando de 2013 para cá. Então, eu acho que isso aí não está produzindo um cozido, né? Tá? Para não dar em nada. Vai resultar em alguma coisa, eu não tenho nenhuma dúvida que vai. Na expectativa, onde você olha os jogadores dessa peleja, a parte política fazendo de tudo para melar. Então, eu estou falando em reforma da Previdência, vai aprovar uma reforma que não pode nem chamar de reforma. A reforma trabalhista parece que também estão segurando de tudo que pode. Mudanças na legislação para efeito de lei eleitoral, de reforma tudo. Política. Quer dizer, tudo eles vão tentando mexer para não favorecer a sociedade. Olha, primeiro vamos separar as coisas, né? Nenhum país fez reforma da Previdência e ninguém mexeu em direito trabalhista sem problema. Em qualquer país do mundo, onde isso foi feito por via democrática, ou seja, com o Congresso funcionando, partidos, imprensa, eleições regulares, o couro comeu. Comeu na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, comeu... Na França, na Itália. Tudo quanto é lugar, um pau comeu na Grécia e tal. Então, não vai ser aqui que vai correr para a galera um projeto de reforma da Previdência. A reforma trabalhista, eu diria até que mais ainda, porque embora ela seja menos abrangente, no caso da reforma da Previdência, o alcance é toda a sociedade presente e futura. No caso da reforma trabalhista, é um segmento da sociedade que está trabalhando,
que é um pedaço, não é o todo. Mas ela é mais dolorosa, ela bate mais no nervo de organizações com poder de mobilização popular, greves, etc. e tal. Também não se faz uma reforma trabalhista sem tensões, sem cólicas cotidianas. Eu diria o seguinte, não houvesse a crise política realimentada pela corrupção na forma de agir crônica dos nossos políticos, porque mesmo que o Temer não tenha pego a mala de dinheiro, mesmo que o Temer seja o homem mais sério do mundo, quando eu digo corrupção na forma de agir, porque só uma corrupção na forma de agir permite que o presidente da República receba alguém naquelas condições no Palácio da Buru. Só a corrupção na forma de agir permite que um chefe de Estado encaminhe um empresário que está sendo investigado, depois de recebê-lo dessa forma de noite em casa, sem agenda, sem passar o nome na portaria e tal, encaminhe para um deputado resolver problemas. Só uma corrupção na forma de agir permite que um chefe de Estado ouça que o cara está corrompendo juízes e procuradores federais e não dá voz de prisão. Supondo que ele fosse no aspecto prático da corrupção, ou seja, pegar dinheiro para entregar favor, que ele fosse um santo. A forma de agir no Brasil dos personagens da vida pública é uma forma corrupta, predominantemente, fora a corrupção de fato, tá certo? Então, se você pensar bem, com todo esse ambiente maluco, um governo que vem de um impeachment, cuja legitimidade uma parte da sociedade contesta, etc. e tal, ainda assim, o surpreendente é que a reforma tem andado até onde andou até agora. Não fosse a fita do Joesley, tá certo? Já tinha passado. Já tinha passado. Então, sob o aspecto das questões centrais aí do jogo da economia, da reorganização do Estado, da definição de uma política de controle de gastos públicos, coisa mais avançou do que andou para trás. Eu vou chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde, e colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa. Aí, quando a gente saiu do segundo bloco, a gente falou sobre essa questão da corrupção, aquela corrupção que não acaba, porque no mundo inteiro tem corrupção. Mas quando eu vejo fulano foi preso por atrapalhar as investigações. Ora, se o fulano quer atrapalhar a investigação, ele está envolvido e não quer ser criminalizado, julgado ou qualquer outra coisa, e também quer que a coisa continue. Ele não quer que a coisa mele. Claro. Ele quer a permanência. Ou ele é um agente a serviço do corrupto e está tentando obstruir a investigação para não melar um sistema, uma engrenagem da qual ele se beneficia, ou ele é parte da engrenagem diretamente. Quanto ao fato da corrupção ser um fenômeno global, é importante chamar a atenção, de fato ele é um fenômeno global, mas ele só é uma doença, uma epidemia em algumas economias, em algumas sociedades. Não é o mundo inteiro, no sentido assim, todo mundo tem, a gente também não. Poucos países no mundo têm a corrupção tão entranhada no Estado, na classe política, quanto nós. Por isso, o preço que nós estamos pagando, que não é um preço barato, sob todos os aspectos,
para enfrentar esse problema a partir do advento da Lava Jato. Diz que o México é uma gracinha também nisso aí, né? Vários países têm problemas gravíssimos em termos de corrupção. México, para citar um. Venezuela. A Itália voltou aos patamares da corrupção anteriores à Operação Mãos Limpas. E, enfim, você tem problemas graves até na Europa, num país europeu. Mas o Brasil está entre os top de linha, né? A Rússia tem problemas seríssimos de corrupção. Mas aqui a China... Mas o Brasil está entre os gigantes. No andar da carruagem, você vai olhar a punição dos políticos brasileiros. Então esperaram o Paulo Maluf aposentar ele deve ter jogado, que time que ele jogava? Corinthians, São Paulo, Flamengo. Ele aposentou a primeira vez, voltou a jogar, aposentou a segunda, voltou a jogar, aposentou... Bom, ele aposentou com... O Maluf, o crime que lhe é atribuído, e que segundo o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, envolveria desvios da ordem, apropriação de $1 bilhão, é um número tão estapafúrdio que eu acho que o ministro, sei lá, se enganou. Pode ser $100 milhões, já seria um escândalo. Mas vamos lá. É um crime que foi cometido entre 93 e 96. Tem mais de 20 anos. Então, eu não acho reproduzível esse cenário hoje. Será que não? Não. Então eu fui dar uma pesquisada. Tem crime do Romero Jucá, que está completando, se não me engano, o 16º ano que está lá no Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo crimes praticados no atual contexto histórico, né? Lá atrás. Eu digo o seguinte, Sérgio Cabral, pronto, cometeu o crime há 6 anos, 5 anos, 7 anos, tal. Está em cana e não vai sair. Mas... Eduardo Cunha, Aécio Neves, sei o que eu estou dizendo o seguinte, os crimes que puderem entrar no radar dentro deste ambiente que está sendo construído de 3 anos para cá, são crimes que tendem a diminuir consideravelmente a taxa histórica de impunidade. É a minha expectativa e a minha percepção também, né? Os personagens que perpetraram crimes capturados por um corte de tempo mais curto, ou seja, já no ambiente que a Lava Jato está investigando, são personagens que não estão bem na fita. Estou te achando muito otimista. Não, não é um problema de otimismo. Primeiro, volto aos números que eu te dei no bloco anterior, no primeiro bloco. Os fatos mostram uma realidade diferente. Nós temos 4 ou 5 mega empresários. Estamos falando do top da economia nacional. Essa gente era inalcançável. Alguns estão presos, outros estão sob delação premiada, outros estão com tornozeleira, outros pegaram bilhões recuperados. Políticos presos, presidente de partido preso ou prestes a ser preso, o deputado do peito do presidente, o ex-presidente da Câmara, senador, líder de partido. Presidente de partido. Por favor. Não, estou me referindo ao Delcídio Amaral, líder no Congresso, líder no Senado. Eu estou dizendo o seguinte, não está se prendendo o Severino Cavalcante do cenário político, a caricatura. Não, está só por causa da lanchonete da Câmara? Está indo ao elenco, aos estrelados da Hollywood brasileira, que é Brasília. Então, para mim, já tem uma realidade que é completamente diferente. E acho que ela não produz o caminho, ela não tem caminho de volta. Isso que eu ia te perguntar. Ou seja, depois que passar isso, que eu não sei se vai passar, pelo jeito vai demorar muito, depois que passar tudo isso, você não acha que pode voltar? Pode. Você falou da Itália, da Mãos Limpas. Pode. Com o grande dedo e caneta do Silvio Berlusconi. Na Itália houve uma grande mobilização popular, do Ministério Público também, tal, alcançou-se o coração de algumas organizações partidárias gigantescas, o Partido Democrata Cristão lá, mas houve um deixa para lá da sociedade, e da imprensa, houve uma espécie de cansaço, de enjoo diante do tema, do assunto, etc. E tal. E a classe política, de fato, trabalhou para minar, para fazer prescrição, para alterar leis, etc. E tal. Eu acho que não vai se ver o mesmo fenômeno aqui. Não acredito que esse mesmo fenômeno se repita. O Brasil levou séculos para poder olhar cara a cara
de um político de grande poder e dizer para ele, você é corrupto. Eu não acredito que isso tenha volta. Pode ter uma volta? Se tiver, vai demorar mais de uma década para... E eu não acredito que se restabeleça o patamar de corrupção que de alguma forma chegou a ser instalado. E ela sobrevive fortemente. Veja, o Loures pegou a mala de dinheiro há 3 semanas. Não é que ele pegou há 3 anos, não. Pegou com a Lava Jato bombando. E não é que ele pegou porque passou e tal numa comissão da Câmara, não. A ordem, suspeitas que a ordem tenha partido do chefe de Estado. Então é claro que a corrupção está aí, é fortíssima. As forças que estão mobilizadas para melar o jogo da Lava Jato e do fim da impunidade são enormes, envolvem magistrados de primeira grandeza, partidos políticos, a unanimidade do Congresso. Diminuição no orçamento gravíssima. Agora, avanços inquestionáveis. Prisão em segunda instância passou, o fim do financiamento de empresas, de pessoa jurídica para campanha passou, o aumento no controle da opinião pública, da vigilância pública. O Ministério Público tomou um protagonismo que nunca teve na história do país, tá certo? Eu não sei se é um caminho que tenha volta. Eu acho que não tem. É a minha esperança. Obrigado. Obrigado. Pelo bate-papo. Ótimo, eu que te agradeço. E pelos seus comentários, você é um cara muito querido na região de Ribeirão Preto, você é muito admirado pelos seus comentários, pela sua inteligência. Muito obrigado. É uma alegria, um abraço para Ribeirão. Semana que vem nós estamos de volta. Até já. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.